Estevão, nesse sentido de maturidade do cliente, às vezes num bate-papo ali você já sabe mais ou menos como conduzir, qual é o momento daquele cliente? Temos indicações. Até pela experiência de vocês. Temos assim. indicações, mas às vezes isso altera no meio do caminho, porque às vezes mudam o stakeholder, aparece um novo dentro da história, existem modificações no meio do processo, não tem uma receita, tá? A gente normalmente tenta detectar, mas a gente procura a cada reunião estar ouvindo, porque às vezes no meio do caminho, né? Nós temos casos aqui de implantação de operação, aquele lá do pessoal ligado à área de saúde, né, Estevão? Que falou. Quando eles começaram a operar, o Estevão começou a ir fundo, descobriu-se um monte de coisa que os caras não tinham discutido internamente com as pessoas que iam usar o espaço. E aí a coisa complicou, né? Tem um caso simples, né? Comia-se dentro do escritório, não tinha nenhuma instalação preparada para fazer isso, e era pré-condição. Então, descobriu-se quando? Com o projeto andando. Isso... assim, existe uma coisa comum em todos os clientes, quando a gente vai falar de plano de ocupação, expansão, obra: ansiedade. Todos são, sem exceção. Quer seja por prazo, quer seja por budget. E não raro agora, pós-pandemia, o que eu tenho que fazer para deixar meu ambiente atraente para os colaboradores voltar. Então a gente entra justamente conversando, discutindo e assim por diante. Quando se fala da maturidade, é muito da maturidade de ouvir, né? E de saber discutir os temas, porque não existe verdade absoluta. Então a gente tem visto que a ocupação ela depende muito da indústria, do perfil da população da empresa, do grau de instrução da empresa e das atividades associadas. Né? Quando a gente falava lá atrás, né, de plano de ocupação, você tinha as posições âncora, que eram aqueles que ficavam sempre na estação de trabalho, tinha que estar lá. Tinha os outros que era virtual, não era virtual, era o cara de vendedor, o cara ia lá de vez em quando. E aí você já tinha algumas métricas de ocupação. Com a pandemia, isso bagunçou todo o racional anterior. E as pessoas ficam assim, nossa, e agora o que eu faço? Então, de novo, a gente vem com a nossa bagagem, a gente senta com as pessoas, conversa e vai discutindo. E aí é importante ter os diferentes stakeholders, porque também tem outro aspecto. Dependendo da empresa e da sua maturidade, ou até da sua própria governança, quem toma a decisão? Tem multinacionais que o head global toma a decisão. Local não dá palpite. Não, mas eu quero dar palpite. Mesmo dia a dia sendo local. Exatamente. Então, assim, é muito rico. É muito rico.